Com preço recorde, consumo de carne é o menor em 16 anos. Mistura de inflação alta com aumento de pobreza, da pobreza, vem tirando a carne bovina do cardápio de um número cada vez maior de famílias no Brasil. Bora pro vídeo. Uma pergunta que eu faço para vocês: será que nessas famílias brasileiras que estão deixando de comer carne, tem alguma família de político no meio? Aí você responde aí no comentário. Bora pro vídeo. Carne, cara. Você acha que você já cansou de ver vídeos meus falando que a carne tá cara? Mas tem gente que não percebeu não que a cara é de dente, que a carne tá cara. Eu acho até para fazer tratamento de cárie no dentista também tá caro. Então não tá sobrando dinheiro pro povo brasileiro fazer tratamento dentário. Já o político, teve um deputado que é pastor, Marco Feliciano, deputado federal, gastou 170 mil reais de tratamento dentário na boca. É isso mesmo que você ouviu, 170 mil reais. Dá para comprar até uma casa, bobear. Colocou uma casa na boca. E o povo brasileiro tudo banguelo. Eu mesmo sou um exemplo. Nem sei quanto tempo que eu não vou no dentista. Vai muitos anos. Não tem dinheiro, Vou ler a matéria aqui para você entender a situação do povo brasileiro em relação à carne, que está virando cada dia que passa, dia após dia, um artigo de luxo na mesa do povo pobre brasileiro. Artigo raro. Você sabe o que é? Daqui a pouco vão perguntar: ô, você sabe o que é carne? O que é isso? É carne? Carne? É um carro? É marca de carro? É marca de televisão? De um celular? Carne? Eu não sei o que é carne. Nunca ouviu falar? Não ouviu falar? Porque vai ser raridade alguém saber o que é carne. Vamos ver o que diz a matéria. A mistura de inflação alta com aumento da pobreza vem tirando a carne bovina do cardápio de um número cada vez maior de famílias no Brasil. O consumo vem caindo há 3 anos consecutivos no país. No ano de 2020, o recuo expressivo de 10% em relação ao ano anterior. Então, de 2020 em relação a 2019, 10% das pessoas deixaram de comer carne. Para o ano de 2021, a estimativa é de queda de 2% no consumo de carne, de 5.240.000 toneladas de carne bovina. É um menor valor em 12 anos, que as pessoas aqui, o brasileiro, estão deixando de consumir. É absurdo. Quando se considera o consumo por pessoa, o resultado é ainda mais modesto: 24,5 kg por ano. Uma pessoa, um ser humano brasileiro, está consumindo 24,5 kg por ano de carne em 12 meses. Será que acontece isso com algum político? Esse número é próximo ao registrado no ano de 2005, há 16 anos atrás. É pena que meu canal é pequeno. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, mande para outras pessoas. Será que o político está consumindo menos carne? Todos os sistemas políticos, juiz, promotor, desembargador, judiciário, generais, dono de igreja, Valdomiro Santiago, Elci Macedo, dono de TV Globo, SBT, banqueiros, dono de banco. Será que eles estão comendo menos carne? Está sendo dinheiro para comprar carne? Eu fico pensando todos os segundos nisso. A estimativa foi calculada pelo especialista da consultoria agro do Itaú BBA, César de Castro Alves, a pedido da BBC News Brasil, e se baseia no chamado consumo aparente, ou seja, a produção de carne bovina inspecionada, descontadas
às exportações e somadas às importações. Os dados usados por Castro Alves consideram uma expectativa de produção de carne bovina de 7.400.000 toneladas e em equivalente à carcaça, o TEX, de exportações de 2.260.000 toneladas de TEX e de importações de 73.000 TEX. Preços maiores e renda menor. Preço da carne cada vez mais alto e o brasileiro com menos dinheiro no bolso. O salário não consegue comprar carne. Os dois lados da equação do consumo, caso o preço dos produtos e a renda das famílias, se deterioraram no ano de 2021. Esfarelou, sumiu, evaporou da mão das famílias brasileiras o dinheiro. Do lado dos preços, as carnes assistiram um aumento forte, especialmente no primeiro semestre, de janeiro a junho de 2021. Em junho, considerando o acumulado em 12 meses, o brasileiro pagava quase 40% a mais, equivalente a 38,17% a mais pelo produto do que um ano antes, em 2020. Quase 40% de aumento no valor da carne dentro de 12 meses, de junho de 2020 a junho de 2021. Quase 40% de aumento da carne. O salário mínimo do brasileiro teve aumento de 5,26%. É impossível viver neste país e ainda tem que sustentar os políticos, ainda tem isso. Os preços começaram a ceder em setembro desse ano, depois que subiu pra caramba, mas continua em patamar elevadíssimo. Nos 12 meses encerrados no mês de novembro, a inflação das carnes estava em 10,81%, superior ao índice calculado para todo o grupo de alimentos e bebidas, que foi de 8,9%. Mesmo com a redução em alguns supermercados, o produto continua inacessível para muitas famílias. Muitas famílias não têm condições mínima nenhuma de comprar carne, especialmente se considerado que as rendas dos brasileiros vêm encolhendo. Não sei se dos políticos está acontecendo isso. Os dados de pesquisa da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do PNAD, continuam e mostram que a renda média real, ou seja, descontada a inflação, a renda média real descontada da inflação do brasileiro, de quem está empregado, vem diminuindo consecutivamente há um ano, 12 meses, desde outubro de 2020. Vem encolhendo. Esse desempenho está intimamente relacionado ao fenômeno da redução do desemprego, que vem sendo observado desde maio deste ano. As vagas geradas pela economia brasileira são mais precárias e pagam baixíssimos salários para o povo brasileiro, o que explica a redução da renda média do trabalhador. Será que o trabalho do político que é oferecido ao político, o salário é baixíssimo ou vem abaixando? Ele trabalha com salário pífio, uma vergonha, igual o trabalhador brasileiro tem que enfrentar, e tem que acordar de madrugada para pegar trem, ônibus, metrô lotado e voltar de noite em trem, ônibus lotado, metrô lotado, todo esmagado, para receber um salário pífio para sobreviver. E os políticos? Ar-condicionado na salinha, viajando de jatinho, mundo inteiro, Brasil todo, terninho bem engomado, carro de luxo, iPhone na mão, sofá de última, banheira de hidromassagem em casa. Continuem brigando por político, povo brasileiro. Compartilhe esse vídeo. A taxa de desemprego, apesar de estar recuando, se mantém em patamar bastante elevado, 12,6% da força de trabalho no terceiro trimestre de 2021, ou
13 milhões e 500 mil pessoas, né, seres humanos brasileiros, estão desempregados. Mas na verdade esse número aí é 20 milhões, porque tem os desalentados, que são mais de 5 milhões. Desalentados são aqueles que desistiram de procurar emprego. Esse número aqui são de pessoas que procuram emprego, mandam o currículo, que ainda vai atrás de emprego. Tem mais de 5 milhões que já desistiram, desanimaram, abandonaram, não quer mais saber de procurar emprego porque não aguentam mais mandar currículo. Por que a carne ficou tão cara? Pelo menos 4 fatores explicam por que o preço das carnes subiu tanto no ano de 2021. O dólar alto, a seca que afetou especialmente a região centro-sul do país, um dos maiores produtores de gado do Brasil, o aumento dos preços do milho e da soja, que é usado como ração para o gado, né? Menor disponibilidade de bois, nesse caso uma questão estrutural ligada à bovinocultura, nome difícil, o aumento do dólar e a seca ajudam a explicar a alta expressiva na cotação de commodities como milho e soja, como estas são matérias-primas para a produção de ração para os bovinos, aves e suínos. Alimentar os animais ficou muito caro no Brasil, porque você compra essas rações, milho, soja, no preço de dólar, só que nós vivemos aqui no real, né? Que não vale mais nada. No caso dos bovinos, a seca afetou ainda os custos de produção e em outra frente, à medida que reduziu as áreas de pasto, obrigou muitos produtores a confinar o gado, elevando ainda mais as despesas com ração. Toda essa questão conjuntural se deu em um momento em que o preço da carne já estava pressionado por uma questão estrutural do setor. Há meses o preço do boi vinha batendo recordes, porque há uma menor disponibilidade de animais para abate no Brasil. Também os caras estão exportando carne pra caramba, a rodo, principalmente para a China. Aí não sobra, o que sobra de gado para ser abatido, para ser vendido a carne, é o resto, da rapa do tacho. E aí fica o quê? Caro. E o agronegócio com o bolso cheio de dólar. Vamos ver o que diz mais aqui. Isso porque a cadeia de produção da carne bovina tem uma série de particularidades. Não é possível aumentar e diminuir a quantidade de bois no pasto de uma hora para outra, a depender do nível da demanda. O tempo de gestação das vacas é cerca de 9 meses. O período para um bezerro se torne um animal pronto para abate, por sua vez, gira em torno de 2 anos. Tudo isso faz com que o ciclo seja mais longo que o de outras proteínas e dure cerca de 6 a 7 anos. Quando o preço do boi estava elevado, como atualmente está, a tendência é que os pecuaristas mandem as fêmeas, chamadas no setor de matrizes, para o abate. Aos poucos a oferta de animais aumenta e o preço do boi tende a reduzir. Um volume menor de fêmeas, contudo, significa uma menor produção de bezerros, chamados no setor de animais de reposição. E é por isso que no momento seguinte do ciclo, a tendência é de elevação nos preços dos bezerros. Essa alta, por sua vez, estimula a retenção de fêmeas, de forma que os preços dos bezerros tendem aos poucos a recuar. Com menos fêmeas disponíveis para o abate, é o preço do boi que começa a subir e o ciclo tem início outra vez. Assim, o ciclo que começou no ano de 2018, quando a indústria começava a se recuperar dos impactos da operação carne fraca, deve se estender até do ano de 2023 ou do ano de 2024, como ilustrou em entrevista à BBC News Brasil o pesquisador de pecuária do CEPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, Tiago Bernardino de Carvalho. O ciclo do frango tem 60 dias e é muito menor. O embargo da China.
nem o embargo imposto pela China, a proibição de carne desde setembro. A China não estava comprando carne do Brasil por causa do negócio das vacas loucas, né? Teve 2 casos, um em Mato Grosso, outro em Minas Gerais. Estava proibido de comprar carne brasileira, que eles são os maiores importadores de carne do Brasil. Quer dizer, o Brasil exporta muita carne para a China. Então, nem esse embargo imposto pela China desde setembro derrubou as exportações da carne brasileira e foi capaz de reduzir os preços da carne nos supermercados. Por quê? Abaixou no atacado a carne, a peça inteira, mas os supermercados não quiseram baixar, gente. Veja como os supermercados gostam do povo pobre brasileiro. É a ganância do homem, não querendo ganhar mais dinheiro em cima do povo. E o povo ainda briga por sistema político, isso que eu não entendo. O país asiático declarou embargo às exportações brasileiras após a identificação de 2 casos de vaca louca em frigoríficos em Minas Gerais e Mato Grosso, apesar da Organização Mundial de Saúde Animal afirmar que os casos eram atípicos e espontâneos e que, portanto, não apresentavam risco para a cadeia produtiva. O embargo segue mantido. A suspensão das compras pela China provocou queda forte no preço do boi no mês de outubro, mas essa queda praticamente não chegou ao bolso dos consumidores brasileiros, ou seja, a carne industrializada no supermercado. O supermercado não quis saber de baixar o preço para você brasileiro comprar. O sistema ama o povo. Confie no sistema. Isso aí não tem nada a ver com político. É o sistema privado. Os mercados são empresários particulares. Então, você vê como que eles não quis saber, não teve dó do povo brasileiro. Quis continuar ganhando em cima do povo trouxa brasileiro. Entre as explicações apontadas por Carvalho estão, por exemplo, a autorização dada em outubro pelo Ministério da Agricultura para o armazenamento por até 60 dias em containers e não apenas em câmaras frias, como coloca a legislação sanitária atual, do que foi produzido antes do bloqueio em 4 de setembro. Assim, a indústria pode manter o produto estocado e não precisou necessariamente disponibilizar o excedente para o mercado interno. Essa dinâmica ajudou a segurar os preços elevados no mercado doméstico. Aí, como o Ministério da Agricultura autorizou que ficasse lá parado a carne. Eita, e também os frigoríficos também não queria perder o dólar, né? Exportar. No fim de novembro, a China deu o primeiro sinal de flexibilização e permitiu a exportação da carne certificada pelo menos até o dia anterior ao embargo, no dia 3 de setembro, que foi então embarcada para a Ásia. De lá para cá, a indústria vem reequilibrando seus estoques, enquanto o bloqueio segue mantido. Outro fator colocado pelo pesquisador está no último elo da cadeia, o varejo, que eu acabei de falar. Em sua avaliação, os açougues e supermercados aproveitaram para comprar carne mais barata em outubro para estocar para as festas de fim de ano. E o processo de estocagem que envolve refrigeração é custoso. Ele pontua, comprou carne mais barata para vender carne mais cara no final do ano, nas festas de Natal, Réveillon, churrascada do povo brasileiro. O consumidor, se puder, não vai abrir mão da carne, do churrasco de fim de ano, é o que eu acabei de falar, estou lendo a matéria. Ele vai cortar outros produtos antes, e o supermercado sabe disso, é inteligente. Aí vai vender carne cara para o povo otário brasileiro fazer churrasco. Há ainda a possibilidade de o varejo ter aproveitado parte da redução de preços pelos fornecedores para aumentar suas margens de lucro. É lógico, quem só se lasca é o povo. Essa foi a hipótese levantada em uma nota dura divulgada no fim do mês de outubro pelo Sindicato das Indústrias de Frigoríficos de Mato Grosso, o Sindifrigo MT, que é a sigla, que chamava de distorção a diferença de preços entre atacado e varejo e afirmava que ela mostrava a ganância
de um elo que não quer fazer parte de uma corrente da cadeia. Quem é a ganância? Supermercados e açougues. Os balcões dos açougues e supermercados precisam se engajar na cadeia e não se apresentarem como inimigos do povo brasileiro, do consumidor. Concluía o comunicado dos frigoríficos, que abaixou o preço no atacado das peças grandes, né, que os açougues compram, os supermercados compram, e os supermercados e os açougues não quis saber de abaixar preço nenhum para o povo comprar carne mais barata. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê no joinha, seu comentário embaixo, se inscreva no nosso canal, só o povo se lasca. E comprando carne cara, alimento caro, tudo caro, e ainda brigando por político. O político está do lado de quem? O sistema político está do lado de quem, gente? Dos ricos, povo que se lasque. Fui!